Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 25 de fevereiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. A palavra de hoje nos mostra que Jesus estava se dedicando à formação dos seus discípulos. Depois de um tempo de muita efervescência, ele foi se afastando daquelas multidões que viviam atrás dele. Era importante preparar os discípulos para os próximos acontecimentos e para continuarem a missão depois que ele se fosse. É muito importante perceber esse investimento de Jesus em tempo, atenção e formação das lideranças do seu movimento. Mas a perspectiva de Jesus não está sendo compreendida pelos seus discípulos naquele momento. Jesus está pensando na sua entrega total como servidor. Ele se explica dizendo que será entregue, será morto e ressuscitará ao 3º dia. O auge do seu caminho será a morte e a ressurreição. Mas os discípulos estão num pensamento muito diferente do pensamento de Jesus. Os discípulos estão pensando em cargos, em privilégios. O auge do seu caminho não é a morte, a entrega total. O auge do seu caminho, segundo a visão dos discípulos, é a ascensão ao poder. No caminho, eles estavam discutindo sobre quem será o maior, quem terá cargos mais prestigiados, quem terá maior participação no poder. Mas Jesus quer ser o menor. Eles disputam sobre quem será o maior. Jesus está fazendo um caminho. Eles queriam fazer carreira, não um caminho. E essa incompreensão dos discípulos, alimentando um projeto bem diferente do projeto de Jesus, fica clara nas palavras que aparecem no texto. Eles não compreendiam, tinham medo de perguntar, ficaram calados quando Jesus perguntou sobre o que estavam conversando no caminho. Então, o evangelista informa que Jesus se sentou numa posição de quem iria ensinar. Sentado era essa posição do mestre. Sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Foi quando Jesus pôs
uma criança no meio deles e a abraçou, e disse que quem a recebesse em seu nome o estaria recebendo. Além do sentido habitual que já damos a esse episódio, podemos pensar também que acolher Jesus como se acolhe uma criança é aproximar-se dele desinteressadamente. Nós sempre nos aproximamos de Jesus interessados em alguma coisa. Acolher Jesus é identificar-se com ele, é partilhar o seu sonho e o seu compromisso de serviço até a entrega da própria vida. Nós, discípulos de hoje, continuamos a pensar e a agir como os primeiros discípulos de Jesus. É que nós estamos acostumados com o espírito do mundo, muito mais do que com o espírito do Evangelho. Nas famílias, nas comunidades, nas igrejas, estamos sempre disputando cargos, procurando os privilégios do poder ou alimentando essas disputas em nosso meio. Mas Jesus colocou-se entre nós como servidor. O seu caminho foi o caminho do serviço, até a entrega de sua própria vida. Como seus discípulos, a nossa vocação é o serviço. Somos servos uns dos outros, não senhores. E é assim que devemos acolher Jesus, como servos. É assim que precisamos imitá-lo, como servidores.